Agora eu vou desenhar os elementos estruturais da nossa ponte. Vou começar aqui pelo andar do tabuleiro, onde eu vou desenhar uma laje com 20 centímetros de espessura. Na realidade, eu vou desenhar 4 lajes. Tem 3 longarinas. Eu vou considerar que cada longarina delimita aqui um limite entre lajes. Para desenhar uma laje, então, eu venho aqui em geometria, depois em pisos. E aqui nessa lista suspensa, eu escolho a seção transversal dessa laje. Aqui essa que está selecionada, por exemplo, ESP20 underline C25 indica uma laje com a espessura de 20 centímetros feita em concreto C25, ou seja, concreto com 25 MPa. Se não tiver aqui a seção transversal e o concreto que você deseja utilizar, é só vir aqui, clicar nesses 3 botõezinhos, onde você consegue personalizar, criar uma nova seção transversal, tá? Escolher um outro material e tudo mais. Eu vou utilizar esse aqui que já está definido. Tá? Aí nessas opções, esses métodos de definição aqui, né, é como a gente vai definir a laje por contorno, a gente vai clicando em vários pontos, onde cada ponto representa um vértice. Assim eu consigo criar uma laje com uma geometria em planta diferente. Né? Retângulo e círculo já criam de forma otimizada para esses formatos. Vou selecionar a opção retângulo aqui, para desenhar uma laje em formato de retângulo. Vou desenhar a primeira laje aqui embaixo. Né? Eu faço assim, eu clico aqui no ponto inicial, depois eu vou clicar num ponto, num outro ponto que vai definir esse primeiro lado aqui, no caso aqui embaixo. E aí eu só clico aqui num ponto acima, tá, para definir a outra dimensão da laje. No caso vai ser aqui no centro da longarina. Criei a primeira laje e de forma semelhante vou criar as 3 outras lajes. Pronto, desenhei aqui todas as lajes. Posso fechar essa janela. Tá? E aqui eu estou olhando uma vista em planta. Aqui em cima está selecionada essa aba planta. Quando eu venho aqui em vista, então eu consigo ter uma vista 3D da estrutura. Tá? Mas para desenho, na maioria das vezes, para desenhar bem em cima do desenho de referência, é útil utilizar essa vista em planta. Bom, então está desenhado o tabuleiro. Vou agora desenhar as longarinas. Agora eu vou criar as longarinas. Para isso, eu venho aqui em Geometria, Vigas, seleciono um tipo de seção, no caso essa viga de concreto armado, né? E seleciono aqui a seção transversal. Caso sua seção não esteja aqui, você pode criar uma nova seção vindo nesse botão aqui ao lado. Daí dá para criar várias seções, né? Aqui seção retangular, onde se forma só uma base e uma altura, a seção em D, seção em I, esse outro tipo de seção aqui, tá? Lembrando que essas são seções para vigas de concreto armado, já que eu defini lá no início, né? Se for uma viga metálica, colocar aqui aço, por exemplo, já vão aparecer outros perfis aí mais adequados para perfis metálicos. Né? Mas como eu já tenho a minha seção definida, uma seção em I, tá? Eu vou usar que já está lá na lista. Essa aqui que já está selecionado, BI. B é a legenda para indicar que é uma viga, né, de BIM em inglês. E a seção transversal, 25 é a espessura da alma, 160 a altura total. Selecionada aqui a viga que eu quero, eu vou clicar no ponto inicial e ponto final para definir cada longarina. Então vamos começar aqui pela primeira. Aqui até aqui. E faço o mesmo para as demais. Desenhei as 3 longarinas. Eu posso fechar a janela aqui para inserção de viga. Quero visualizar agora em 3D. Eu venho aqui em vista. E aparece aqui a estrutura em 3 dimensões. Caso não esteja aparecendo a sua longarina aqui estrudada, estiver aparecendo só uma linha, tá? Nesse botãozinho aqui embaixo você clica para alterar essa opção. Pode estar aparecendo só uma linha, mas quando eu clico aqui, aparece a seção estrudada.
Aqui observem que aparece o nível, aqui mais abaixo, o nível do pavimento do andar, né, das longarinas, e aqui em cima o nível que está imediatamente acima, o nível do tabuleiro. Tá? Daí, apesar de não estar aparecendo o tabuleiro em que foi desenhado em si, aqui em cima, né, já que eu desenhei outro andar, mas dá para observar aqui, ó, o nível do andar das longarinas coincide com o centroide da longarina. Então, aqui o programa está considerando que o topo da longarina vai estar acima do tabuleiro. Né? Mas isso não é verdade, tem que deslocar essa longarina para baixo, tá? E tem uma opção aqui para fazer isso. Vou selecionar essa viga aqui e vir aqui nas propriedades. Aí, bem aqui, olha, a gente tem esse deslocamento, tá? Como NA. Não sei exatamente o que significa a sigla NA, mas quando está mostrando NA, quer dizer que não tem nenhuma configuração feita por mim, ou seja, a configuração padrão. E a configuração padrão é inserir vigas onde pontos de seção coincidem com o centroide. Quando eu clico aqui, ó, para essa viga nessa lista suspensa, aparecem outras opções. Por exemplo, mesa inferior, quando eu clico, mudou o ponto de seção para mesa inferior. Ou seja, aquele ponto inicial e ponto final que eu cliquei representariam a mesa inferior da viga. Só que eu quero o oposto, né? Então é a mesa superior. Então, agora sim, a viga foi deslocada. Eu faço o mesmo para as demais. Agora sim dá para reparar que as longarinas foram desenhadas, né, do topo, do topo para baixo. Né? Bom, então eu tenho aqui desenhados tabuleiro e as longarinas da minha estrutura. A seguir eu vou desenhar as transversinas que vão servir aqui para travar as longarinas, tá? Elas vão ser inseridas de modo que fiquem aqui de modo que o centroide da transversina coincida com o centroide das longarinas. Então vou voltar aqui para a vista em planta. E para desenhar as transversinas, observe que as transversinas elas estão localizadas aqui na extremidade, tem 3 aqui ao longo do vão das longarinas, tem outra aqui na extremidade. Então é um total de 5 transversinas. Por exemplo, aqui em geometria, vigas. A transversina vai ser uma viga retangular com seção com base de 30 centímetros e altura de 60 centímetros. Essa seção não tem aqui. Para criar uma nova seção, então eu venho aqui, vou criar essa seção retangular. A primeira que está selecionada aqui, base 30 centímetros, altura 60 centímetros, e clico aqui para adicionar, para que ela seja adicionada àquela lista suspensa. Ela já aparece aqui. Agora sim eu vou lançar as transversinas. Pronto, desenhei todas as transversinas, posso fechar essa janela. Vamos ver como está aqui na vista. E observem que aconteceu aquele mesmo problema ali das longarinas, né, que aconteceu anteriormente. Na verdade não é um problema, a configuração padrão, né? Então vou ter que ajustar. Aqui, ó, o centroide da longarina está coincidindo com o topo o centroide das transversinas está coincidindo com o topo das longarinas. Então vou deslocar essa transversina de modo que ela coincida com o centroide dessa longarina. O centroide da longarina está deslocado a uma distância de 74,6 centímetros a partir do topo. Então essa distância na qual eu vou deslocar as transversinas. Vou deslocar todas de uma vez, então vou selecionar aqui todas as transversinas. Venho na opção deslocamento. Só que observem que deslocamento aqui só tem 2 opções.
primeira, que é, na verdade, 3, né, que a primeira é deslocamento nenhum. Aí as outras opções são mesa inferior e mesa superior. Mas o centroide da longarina não vai coincidir com o topo da transversina. Tem que ser centroide da longarina com centroide da transversina. Como é que eu faço nesse caso? Então, vou clicar aqui sobre a palavra deslocamento. Aí eu vou criar um novo deslocamento. Vou deixar esse nome padrão aqui, tá? E é na direção Z e vou alterar para menos 74,6 centímetros no início e no final. Ou seja, vai deslocar 74,6 centímetros na direção negativa de Z. Adiciono aqui esse deslocamento, posso fechar. Quando eu vier aqui, vai estar o deslocamento que eu acabei de criar, deslocamento 1, e foi feito aqui o deslocamento das transversinas. Bom, então dessa forma nós temos aqui o tabuleiro, longarinas e transversinas, e assim a gente tem a superestrutura da ponte já lançada. Eu vou terminar o vídeo aqui e deixar para fazer o lançamento da mesoestrutura no próximo vídeo.